E o Ministério Público pediu a restrição total das atividades em Cascavel. Amanda Guedes vai conversar conosco ao vivo sobre isso, nos trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também o que diz esse novo decreto sobre, principalmente em relação ao comércio, que já começa a trabalhar com horário diferenciado, com restrição, quer dizer, mais cedo. Excelente noite, ótima semana para você, Amanda. Muito boa noite, Moraes, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Ministério Público pediu essa restrição total. Eles pedem para que o poder público haja imediatamente, não mais para evitar um desastre, mas sim para minimizar as consequências. Nesse documento, então, o Ministério Público pede para que o gestor local de saúde seja obrigado a adotar medidas efetivas, rigorosas e compatíveis com a matriz de risco para o momento, que é, então, a restrição total, que a gente chama de lockdown, e é algo que a gente tem visto em outras cidades aqui do país, diferente do que foi adotado hoje aqui em Cascavel. Nesse documento também o Ministério Público pede para que somente os serviços essenciais, como os postos de combustíveis, farmácias e supermercados, continuem atendendo de forma presencial. Eles também pedem para que seja adotada a quarentena com uma fiscalização, um controle da entrada e da saída de Cascavel. Assim também como preparar a requisição de leitos privados e também preparar a disponibilidade de respiradores não homologados pela Anvisa, conforme tiver a necessidade. Sobre isso, a gente entrou em contato com a assessoria do município e a Procuradoria-Geral do município, por nota, informou o seguinte, que ao contrário do que diz a ação proposta pelo Ministério Público, o município não descumpriu a matriz de risco. A matriz é a taxa de leitos de UTI adulto e não apenas dos leitos de Covid-19. Mas sobre a medida que entrou em vigor hoje em Cascavel, não é para essa restrição total. É mais voltada aqui para o centro da cidade, para o comércio, na verdade, da cidade. A gente fala aqui da Avenida Brasil, por exemplo. Mais cedo a gente também... Tivemos um problema com a nossa Amanda esclarecendo toda essa situação em relação a isso, praticamente já no final dessa matéria, final dessa reportagem, mas até onde ela conseguiu alcançar foi bastante esclarecedora essa situação. E a Amanda ainda tem uma previsão de retorno com a gente, ainda falando sobre essa questão do coronavírus que nós estamos vivendo neste momento. Olha, vamos aproveitar e ver aí algumas reportagens em relação, são entrevistas com relação ao comércio, como é que fica essa situação, qual é a perspectiva que se teve. Vamos lá. A gente dá uma adiantada daí, né, algumas coisinhas, também não dá para gastar muito, né, agora. Mas já estava sabendo desse novo horário de funcionamento? Sim, a gente já viu ontem. O que achou disso? Ah, se tem que ser, tem que se prevenir, né? Então é pro bem de todos, né, na verdade. Eu acho que é bom. Acho que tem que reduzir esse atendimento? Eu acho que sim, que fica bom assim, que a pessoa daí se cuida um pouco mais. 5 horas a gente já começa a desmanchar tudo, guardar tudo, para poder ir para casa, porque 5h30 já é a finalização, né, do serviço. Mas tá respeitando o decreto. Temos que respeitar sim, tem muita gente que não está respeitando, a gente que trabalha, a gente depende do nosso trabalho, nós não podemos o comércio fechar, então a gente tem que fazer tudo que precisar para poder o comércio ficar aberto.